de obra qualificada é fator determinante para o sucesso de qualquer modelo econômico. Com a Zona Franca de Manaus, não seria diferente. O polo tem 50 anos, mas ainda sofre com a falta de profissionais capacitados. Na segunda entrevista da série Suframa 50 mais 50, vamos conversar com o professor da UFAM, Manuel Cardoso, especialista em tecnologia de automação e inovação e consultor de empresas nacionais e internacionais. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, em uma visão estratégica para os próximos 50 anos, como é que o polo industrial de Manaus pode se tornar mais atraentes com essa visão de nacional, regional? O que a gente pode falar sobre isso? Bem, essa visão estratégica, naturalmente, ela passa por uma percepção do contexto atual, a nível mundial, e das perspectivas que nós temos para as próximas décadas. É importante salientar que atualmente nós estamos vivendo o que chamamos de quarta revolução industrial. E nesse contexto, mais ainda se valoriza a questão da qualificação da mão de obra. Tá? Ficou bastante conotado em 2012, na Feira de Hamburgo, quando foi anunciado esse novo fator de revolução, que é onde se busca, através da automação, do emprego de sistemas robotizados nos processos de manufatura, uma forma de que se compensasse a questão dos custos de mão de obra e energia, que nos países desenvolvidos apresentam deficiência em relação aos países emergentes como o nosso. Muito bem, a gente tem que entender que nesse processo da Revolução 4.0 passa-se também a aumentar a exigência da mão de obra que irá permanecer, principalmente na qualificação técnica. O que eu vejo particularmente, e a gente temos que citar até um exemplo que nós praticamos recentemente, é que o principal atrativo da Zona Franca de Manaus nos próximos 50 anos tem que ser exatamente a oferta abundante de mão de obra qualificada. E em vários níveis. Não apenas naqueles ligados simplesmente à manufatura, mas também a serviços. Eu vou dar um exemplo para você. Há 2 anos atrás, com a ajuda do governo do Estado e de uma empresa multinacional, fizemos um investimento de um projeto de formação de jovens no interior, no caso Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba, para a formação de jovens na adolescência e fossem capacitados para desenvolvimento de softwares. Qual é a ideia? A ideia é aquele exemplo que nós temos na Índia, que hoje é um dos grandes produtores de código e que é ofertado para o mundo todo, onde a logística é a internet. Nós sabemos da dificuldade de desenvolvimento econômico do interior do Estado em função da dimensão e da densidade demográfica para os modelos econômicos tradicionais. Com o advento da internet e a globalização, ao formarmos esses jovens, e o exemplo pode ser dado por esse caso, as empresas poderiam encontrar neles a oportunidade de desenvolvimento de programas, sistemas, onde a logística simplesmente é a internet, levando a esses jovens a oportunidade de uma remuneração melhor e de oportunidade de participar desse processo globalizado da economia. Nós falamos na escassez de mão de obra qualificada. Certo. E essa é uma das principais reclamações dos empresários que fazem parte do Polo Industrial de Manaus hoje. Em contrapartida, a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, recebe incentivos para fornecer esses profissionais, formando e devolvendo aí para o polo industrial, já que ela recebe 1%. Isso significa 75 bilhões de reais em investimentos para devolver esses profissionais. Na sua visão, a UEA está fazendo o papel dela? Por que há tanta reclamação dos empresários em relação a isso? Veja bem. Incentivo e não tem a contrapartida. Eu acho que tem aí, a primeira pergunta sua é se a UEA está fazendo o papel dela. Sim, está fazendo o papel dela, inclusive para levar essa formação de capital intelectual para o interior do Estado. O que nós temos que olhar é a necessidade de uma aproximação maior das empresas junto às instituições de ensino e pesquisa. Porque simplesmente a disponibilidade de recursos não é a solução em si própria. Está mais do que provado. Você pode ver a questão da lei de informática, que está sendo muito questionada agora, o tanto de recurso que foi gerado e o retorno que se teve no país, né? Bastante questionado.
Agora, o que nós temos que entender também é que o viés cultural que nós temos no Brasil, que não é voltado para uma estratégia de competitividade baseada em inovação tecnológica. O Brasil ele tem uma base, primeiro, muito forte para a área de comércio, e a indústria é relativamente nova, é coisa de 60 anos. E a nossa indústria é um modelo chamado MOD, ou seja, normalmente os empresários vão lá fora, compram uma tecnologia e produzem em escala. Dificilmente a gente encontra, infelizmente, no Brasil, uma empresa que conceba seus produtos e que os manufature e os distribua. Isso não é o padrão comum no Brasil. Então, eu sempre cito o exemplo da França, na década de 70, num programa chamado Tríplice Hélice, onde o governo francês, sem interferir, fez um programa que aproximasse as instituições de pesquisas, as universidades e os empresários. Porque é verdade, e eu sempre coloco isso, que o conhecimento ele é um recurso valioso, mas por si só não gera riqueza. O pragmatismo da aplicação desse conhecimento, da transformação do ambiente, da condição social e econômica onde ele está inserido, é que de fato irá gerar essa riqueza. É bem verdade também que na universidade o preceito básico dos professores e pesquisadores é o quê? É desvelar novos conhecimentos, aprofundar a interpretação e entendimento dos fenômenos. Porém, a questão de apropriação disso tem um outro viés muito forte, que é aquela capacidade de empreendedorismo, que não é comum, infelizmente, também no ambiente acadêmico, e que a gente encontra na iniciativa privada. Então, é raro quando você tem essas duas coisas dentro de uma única pessoa. Essa aproximação permitiu, por exemplo, a França hoje ser a segunda maior economia da Europa, né? Dominando fortemente certos segmentos estratégicos, como a tecnologia aeroespacial, tecnologia na área nuclear, graças a essa aproximação. Então, nós temos que fazer um trabalho que não é simplesmente, vamos buscar o recurso. Eu até brinco, né? Eu tenho uma história de empreendedorismo ligada à pesquisa. E eu sempre encarei eu chamo de contratempo, né? Eu sempre encarei os contratempos como algo que fosse uma oportunidade, um estímulo com o qual nós repensássemos aquele modo com o qual encontrávamos o contratempo e sermos mais criativos de fazê-lo melhor, superando aquela oportunidade, vamos dizer assim. Bom, 50 anos já se passaram, a gente tem mais 50 pela frente. Quais são os desafios, os principais desafios do Polo Industrial de Manaus para a gente encerrar a nossa entrevista? Perfeito. Eu já fiz uma análise de SWOT, né? Ou seja, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que nós temos. São muitas. Eu creio que, após 50 anos, nós temos que entender que o modelo original, poderia-se dizer que estaria esgotado. E nós tivemos uma concentração muito forte em dois polos, as duas rodas e o eletroeletrônico. E existe uma lei na física muito conhecida, que é a lei que diz que pressão é igual a força sobre área. Se você quer diminuir a pressão, aumente a área. Então nós precisamos diversificar esse polo, mas de uma forma minimalística, ou seja, nós temos hoje um polo de componente bem consolidado, nós temos um polo, por exemplo, do setor plástico, extremamente competitivo. Então, nesse sentido, há um trabalho que, inclusive, eu acompanhei, de uma certa forma fiz parte, tanto da superintendente da SUFRAM, a doutora Rebeca Garcia, quanto por parte da Secretaria de Fazenda, na época, à frente do doutor Afonso Lobo e atualmente do doutor Jorge Jataí, no sentido de nós atrairmos novos polos para o PIN e que esses polos pudessem apresentar um maior valor agregado, no sentido de ocupação da capacidade operacional existente e expansão de mercado. Agora, tem que haver também uma percepção política nisso. Eu vou aqui fazer um exemplo para vocês todos. Nós estamos com uma grande dificuldade em relação, por exemplo, à atração do polo eletroportátil. Porque, de uma certa forma, a capacidade de consumo brasileiro diminuiu muito com essa crise. E aí você tem que pensar no polo eletroportátil, que são produtos que estão vocacionados para a nossa região e que têm um custo com o qual a gente pode ter um alavancamento mais rápido da nossa produção e venda. Eu vou dar um exemplo para você, que é a cafeteira. Esse é um problema, inclusive, que eu quero botar aqui nessa oportunidade como uma denúncia.
Há 2 anos atrás, analisando essas oportunidades, nós vimos, por exemplo, uma cafeteira, vou dar mais ou menos a importância disso. Uma saca de café de blended top, ela tem 64 quilos e ela custa $500. Quando você pega essa saca e transforma em sachê de café que você usa na cafeteira, aqueles $500 se tornam $16 mil, do valor agregado que a tecnologia vem trazendo. O que acontece? No ano passado, com toda a crise que nós vimos, foram vendidas, segundo informações que eu tenho, 5 milhões de cafeteiras. E ninguém fabrica no Brasil. Em função disso, se fez um trabalho junto à SUFRAMA, junto à questão do PPD, para que nós aprovássemos a fabricação em Manaus, já que isso não tiraria emprego de ninguém. O que nós vemos agora? Professor, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente vai continuar com certeza no próximo momento falando sobre a Zona Franca, é um assunto que se estende aí, como nós falamos ontem, por mais 50 anos. Eu só queria concluir dizendo o seguinte: as maiores ameaças é a gente poder eliminar a influência de interesses contrários, não só à Zona Franca, eu diria, mas ao país. E o caso da cafeteira é emblemático, quer dizer, o seguinte: ele poderia estar gerando aqui para Manaus, estamos sofrendo com tanto desemprego, em torno de 5 mil empregos. Está se privilegiando a importação dessa quantidade, gerando esse emprego fora do Brasil. Obrigada, professor. Até a próxima. Para você de casa, a gente continua discutindo os desafios da Zona Franca daqui para frente, amanhã na sexta-feira. E assim a gente encerra a edição do Jornal da Amazônia de hoje. Boa noite e até lá.